Boa noite, começando a live hoje, aguardando aí vocês aparecerem. Olá! Oi, tudo bem? E aí, pessoal? Já tem gente chegando, que legal! Como é que estão? Como é que passaram o feriado? Aqui no Brasil é feriado, né? Tem gente aí do Uruguai assistindo, né? Vocês estão vendo que feriados nós estamos cheios, né? Todo mundo. O Regis estava brincando com as crianças hoje mais cedo. E aí, feriadinho sempre é bom. Ai, ai, a gente nunca deu tanto valor para os dias úteis, né? Quanto nesses dias agora. Oi, Nicole. Oi, Verinha. Como é que vocês estão? Rafa, Janete, nossa, Rodrigo, Joana. O que vocês me contam, hein? Tem alguma coisa que vocês gostariam de abordar? Nicole, esses dias, já faz uns dias, andou me pedindo uns... Oi, Rolandinho, já andou me pedindo para abordar um assunto, né? E eu dei uma fugidinha do assunto dela. E hoje a Verinha andou me falando nesse assunto de novo. E aí a Karina também. Então acho que tá na hora da gente conversar, né? E aí eu postei não sei se vocês viram, um texto do Andrei Moreira, eu até vou pegar aqui, porque tem a ver com o papo que a gente teve no Whats com essas pessoas aí, a Nicole, a Verinha, a Karina, né? Se alguém quiser que a gente fale alguma coisa, também vamos botando aí, vamos participando, porque a conversa é nossa, né? E a gente tá conversando. Então eu coloquei um texto do Andrei Moreira sobre que ele deu o título de Honra e Desobediência. Não sei se vocês leram, quem é que leu aí o texto. O Andrei, eu gosto muito dele, né? E o Andrei é médico, ele é espírita também, e ele é constelador familiar. E o Andrei é um estudioso do Bert Hellinger, né? Esse texto dele, Honra e Desobediência, foi muito baseado no pensamento hellingeriano, como a gente diz, né? Na filosofia hellingeriana. Tá todo em cima. Eu acho muito legal a forma como o Andrei traduz as coisas, né? Como ele coloca as palavras. Ele teve aqui em Livramento, né? Alguns de vocês participaram do último congresso da Associação Médico Espírita de Livramento e de Rivera. Verinha, eu me lembro que foi. O Rogério também. Enfim, né? O Rodrigo também. Quem mais foi? Vários de vocês foram, né? Ele teve aqui em Livramento e aí ele fez esse texto que se relaciona aos movimentos necessários. Foi ótima a palestra. Eu lembro que tu me comentou, Verinha, da palestra dele. Ele é muito bom e ele tem vários livros publicados também sobre vários temas. Mas ultimamente ele tem focado bastante na questão da constelação familiar. E aí ele colocou esse texto que ele fala que na relação dos filhos com os pais, os filhos precisam fazer 2 movimentos, né, importantes. E aí o primeiro movimento que ele coloca é o movimento da honra, e o segundo movimento é o movimento da desobediência, né? Oi, boa noite. Se dá para pedir, gostaria que tu falasse sobre os porquês da reencarnação. Rodrigo! A gente pode falar sobre esse tema sim, tá? Mas agora eu vou focar um pouquinho mais nesse aqui, até porque também, assim, ó, nosso tema não é exclusivamente assunto espírita, né? Porque nós temos gente de todos os pontos aí, de várias denominações religiosas aí, o que eu acho muito legal, né? Mas a gente vai falar sim, até porque por que a gente tá na vida, né? Por que a gente veio pra Terra? Então a gente pode olhar do ponto de vista reencarnatório e pode olhar do ponto de vista de uma única existência se quiser também. Mas a gente tem que respeitar as posições diversas. Mas a gente vai falar sim, porque eu tenho pensamento reencarnacionista, não é
dúvida para nem, não é, todo mundo sabe, né, enfim. Mas a gente vai falar desse da honra e da desobediência agora, porque é o que, e também tem a ver com reencarnação, porque é o que as gurias pediram, né, já. Então, o que ele coloca ali do Andrei? Na relação dos filhos com os pais são necessários 2 movimentos. Primeiro é a honra, e ele coloca ali que se sustenta na gratidão, sem críticas e sem julgamentos. E o segundo seria a desobediência, né? E às vezes a gente quer partir como filhos para o lado da desobediência sem fazer esse primeiro movimento da honra, né? E aí, por isso que as coisas dão errado na prática na nossa vida. Por quê? Porque o que era honrar os pais desse ponto de vista, né? Ele coloca aqui, ó, vou ler para vocês, ó. O primeiro é a honra, que se sustenta na gratidão, sem críticas, sem julgamentos, sem exigência e sem dó, né? É uma gratidão que é alimentada pela aceitação, é cheia e produz o sustento para a vida. Então, quando eu olho para as figuras que me proporcionaram, do ponto de vista reencarnacionista, estar na Terra, e do ponto de vista que não é reencarnacionista, as pessoas que me proporcionaram a possibilidade de estar aqui vivendo, né? Quando eu olho para elas sem exigência e entendo que eles não me devem mais nada, que o simples fato deles terem me dado a vida é isso que eu precisava, e com isso eu tenho todos os elementos para me desenvolver, e se eu for olhar do ponto de vista reencarnacionista, eu vim aqui cumprindo um planejamento reencarnatório e era aquelas pessoas ali que precisavam, que eu precisava para me encontrar. E se essas pessoas é que foram me dadas, né, são essas as que eu tenho que conviver, ou pelo menos se eu não tenho que conviver porque a circunstância da vida me distanciou, seja por questão de adoção ou outras questões qualquer, o fato deles terem me fornecido a vida, isto é o suficiente, por isso eu tenho que ficar grata, né? Era isso que eu precisava. E aí eu posso olhar para eles como os grandes e eu sendo pequena, cheguei depois. E isso é a ordem, né? Dentro das relações, quem chegou primeiro, é grande. Quem veio depois é pequeno, chegou depois, né? Então a gente não sabe da missa metade que eles estavam vivendo na vida, eles estavam vivendo e nós não temos nada que ver com isso. Então assim, ó, os pequenos não devem se meter nos assuntos dos grandes, né? Então as relações deles, entre eles, pai e mãe, isso que estraga a nossa questão, que a gente se mete. Às vezes a gente é chamado a se meter, né? Porque também quando há esse chamado, um pai ou uma mãe começa a ser, como é que se diz, pedir conselho, ser amiguinho demais, né? Falar um do outro, isso tudo tu tá dificultando a vida do teu filho, porque o filho tem o direito de amar e de reconhecer e de honrar os dois no coração, independente do que eles foram, porque eles te deram a vida e tua alma sabe, tua alma é grata por isso, né? Então, esse é o primeiro movimento, quando eu consigo honrar sem julgar, sem criticar, reconhecendo que aquela pessoa era importante para mim, porque se não fosse ela eu não estava aqui, não tinha possibilidade de estar conversando com vocês, por exemplo, né? Que é tudo mais na minha vida eu devo ao fato de eu estar viva. Quem me possibilitou isto me deu o suficiente. Tudo que eu precisava, o resto eu faço por mim mesma, né? A partir do momento que eu tenho condições de fazer por mim, né? Então, esta conexão com esta gratidão, né? É o que vai me possibilitar uma desobediência segura, porque o que ele diz, ó? O segundo movimento que todo filho tem e deve fazer é o movimento da desobediência. Qual é esse? Ele diz assim, ó: isso significa que estou lendo o texto do Andrei, tá? Isso significa que conectado na gratidão e na honra, ele tem o direito de seguir para a sua vida, com autonomia e independência, fazendo suas escolhas de acordo com os sonhos do seu coração, independentemente da vontade de seus pais.
Vocês percebem a grande sacada aí, né? Eu não vim para atender o pai e a mãe. E muitas vezes os pais têm essa questão, né, de quererem, de despejarem expectativas em cima do filho, de que ele tem que me atender os meus sonhos, as minhas expectativas, os meus desejos, e aí eu vou prendendo esta pessoa, né, e impedindo, e quando ele vai fazer o movimento de desobediência, que é um movimento natural, o filho cresce, ele tem que seguir para a vida, ele tem que seguir para o mundo, ele tem que fazer as coisas. E para nós mulheres esse movimento de soltar é mais difícil do que para os homens. Vocês já repararam isso? O homem tem esse movimento natural de soltar maior do que nós, porque é outra força ali, é outra energia. A energia masculina é a energia do mundo, né? Do progresso, que leva. Nós não, nós acolhemos, nós nutrimos, nós mantemos. Então a nossa tendência é segurar. E aí é preciso que o filho faça esse movimento de desobediência, essa desobediência entre aspas, né, gente? Sustentado na honra e na gratidão. Mas quando ele faz esse movimento, né, sustentado na crítica e na rebeldia, que é o que o Andrei coloca, isso vira uma desonra. E aí o que a gente vê? Quantos filhos têm suas críticas, suas reclamações, ou então tem pena dos pais. A pena, a dó também me mantém ali, né? E aí a gente vai ficando, a gente se autocontém e não faz o que a gente veio fazer. Olha aí, Rodrigo, de acordo com o que tu queria, né? Pra que eu tô aqui na Terra? Eu tenho um objetivo. Tenho um motivo, eu tenho algo a fazer, a resolver, a crescer, a desenvolver, né? E aí se eu fico por culpa, porque eu acho que eu tenho que resolver alguma coisa para o pai ou para a mãe, eu não faço o que eu vim fazer. Vocês já imaginaram se Jesus ficasse paradinho lá dentro da casinha com a Maria, né? Tá bem, mãe, eu não vou sair para pregar. Eu não vou fazer as curas porque eu preciso estar aqui te atendendo tuas necessidades. Já pensaram? Né? Então, esse movimento é necessário e importante e urgente, assim, que a gente compreenda que o amor veio para ser expandido. Quando um pai e uma mãe dão a vida para o filho, ele também tem que ter em mente que ele precisa dar liberdade para esse filho seguir a vida. Fazer o caminho que é o caminho que ele veio para fazer, seja ele qual for, né? A gente dá cada um dá de acordo com o que tem, com o que pode, né? E a Verinha tinha falado também, né, de muitos pais que hoje, nessa hora que estão em casa, estão alguns, e eu tenho visto alguns frutando com os filhos, né? Mas tem uns que estão agradecidos, assim, se reconectando com as suas crianças, né? Porque quando são pequenos, se reconectando com as crianças, porque na correria do dia a dia, o que acontece? A gente trabalha tanto que a gente não tem tempo de olhar para eles. Isso gera desconexão mesmo, né? Desconexão forte. E aí quando a gente não olha para eles, quando a gente não atende eles e não está disponível, e muitas vezes a gente não está disponível, não é só por causa da correria do dia a dia, é porque a gente tem críticas em relação aos nossos pais, em relação ao passado, em relação... A gente não está disponível também. E aí a gente gera uma coisa que se chama movimento interrompido, né? Que a criança não tem acesso a nós, ela vai nos procurar, e aí nós não estamos disponíveis para ela, né? E aí aquilo gera uma dor e um sofrimento tão intenso que ela desiste da gente. Vocês já perceberam que tem crianças que não procuram os pais? Que se afastam quando os pais chegam? Por quê? Porque desistiram, foi tão doído às vezes que eu precisei e ele não estava disponível para mim que eu desisti, eu arrumo outro.
Mas isso gera problemas depois na vida futura, por outras questões. Claro que a gente tem as experiências que a gente precisa ter, mas a gente precisa ficar atento nessas coisas. E aí a Verinha tinha me colocado que essa busca, às vezes, por dar para os filhos aquelas coisas que a gente não tinha na infância, alguns, né? Faz com que a gente esteja fora de casa, né? Querendo dar e dar e dar e dar, e aí a gente... Mas também é um movimento interessante. Por que eu quero procurar dar coisas que eu não tive? Vocês já repararam que isso é uma crítica que a gente tem em relação aos nossos pais, de tudo que faltou? É uma crítica que eu carrego. Eu não tô bem com a minha história, porque aquilo eu queria ter tido e eu não tive. E aí eu quero trazer, eu quero dar, eu quero oferecer, né? E aí, como é que fica? Porque o que faltou me construiu. Às vezes o que faltou foi mais importante na construção da minha personalidade, na construção da minha vivência hoje, do que o que eu tive. Já pensaram sobre isso também, né? Eu tô só falando, botem aí, gente, as coisas, né, também. Porque aquilo que me falta me faz correr atrás, me fortalece, né? Me faz crescer. E aí a gente facilita tanto a vida material e esquece da conexão que é o que vai realmente fazer a diferença no futuro. Essa conexão emocional, né? Porque se eu tenho como missão a paternidade e a maternidade, e isso é uma missão, é um compromisso para quem tem o pensamento reencarnatório, a gente sabe que a gente veio com esse compromisso com aquelas pessoas ali. Para fazer para a gente se acertar, de repente, questões anteriores, ou para ajudar no crescimento, enfim, é um compromisso que a gente tem. E esse compromisso, ele é um compromisso que se estende no tempo, porque depois que eu sair, depois que eu não estiver mais aqui, que a gente vai morrer todo mundo, todos nós vamos morrer um dia, né? Mais cedo ou mais tarde, aquelas pessoas vão continuar aqui na Terra carregando informações, carregando experiências que a gente passou. E é isso, às vezes, tem reflexos no futuro, porque eu podia contribuir para o crescimento daquela pessoa, de repente eu não estava ligado nas coisas que podia, né? Porque a gente às vezes idealiza os filhos de uma maneira ou não quer enxergar as situações em que eles estão envolvidos e que a gente poderia ter dado uma orientação como amorosidade, né? Volto a dizer, porque a gente volta e meia tenta, a gente acha que está sendo, cumprindo o nosso papel e a gente está surtando com eles, a gente está jogando todas as nossas frustrações em cima deles, né? Então, a gente tem que fazer as pazes com o nosso passado, isso é fundamental. Reconhecer com gratidão o que nos chegou e fazer daqui para frente o que é melhor, compreendendo o processo da vida. Nenhum filho veio para ficar grudado na barra da saia do pai e da mãe. Eles vieram para viver as experiências necessárias para o crescimento deles, para fazer a parte que lhes cabe no mundo. E a gente está contribuindo para isso ou não, né? Cada geração dá um passo adiante no progresso. Até hoje, isso também, porque a gente não reconhece o valor das gerações anteriores, já repararam? A gente olha para trás e acha, era um mundo atrasado, eram pessoas atrasadas. E para quem tem o pensamento reencarnacionista, éramos nós, né? Em outras roupagens, com outras experiências. Mas era um mundo atrasado, por quê? Porque eram as condições que o mundo tinha naquele momento. Se hoje o mundo tem todo esse progresso intelectual que tem todo esse progresso material que tem, é porque aquelas pessoas construíram isso, né? Se hoje a gente anda em estrada asfaltada, é porque teve alguém que abriu as picadas. Será que a gente ia ter condições de abrir picada? Né? Teve gente que passou pela estrada de chão.
Se hoje a gente tem tudo que a gente tem, é porque alguém antes fez. Em todos os lugares que a gente chegar, gente, a gente precisa ter essa noção, porque eu vejo muita gente chegando num lugar, às vezes, por exemplo, tu vai trabalhar num lugar e tu começa a olhar todos os defeitos que tem no ambiente, que tem naquele lugar, né? Tudo que não tá funcionando. Peraí. Alguém fez aquele lugar ser o que é. Quando eu reconheço a importância daquilo ter sido construído do jeito que foi, é que eu posso fazer diferente. Esta é a desobediência com honra, né? Quando eu reconheço que tudo que foi o que era possível, então eu posso fazer diferente. Quando eu não consigo fazer esse reconhecimento e me envolver na gratidão, eu fico repetindo padrões. Já repararam como a gente repete, né? Tem aquele papo do... Aquela música, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. A gente repete padrões de comportamento. Por quê? Por que a gente não consegue dar um passo à frente? Espiritualmente falando, considerando a nossa história como espírito, então imortal, se a gente for considerar isso, a gente percebe que nós estamos muito parecidos, né? Nós nos aproximamos, nós elegemos o núcleo familiar que a gente tem mais familiaridade, né? Mas também, porque como eu preciso incluir tudo, ter a gratidão e partir para frente, né? Seguir adiante, levar o meu núcleo familiar rumo à evolução, eu preciso reconhecer que era o que tínhamos. Era assim que a vida foi transmitida e chegou e pôde chegar. Quando eu reconheço isso com gratidão, eu posso caminhar para frente e fazer diferente. Senão eu vou continuar repetindo isso até eu conseguir incluir. Deixa eu ver o que a Nicole colocou. Se essa falta resultou num problema físico psicológico, através da resolução desse problema psicológico se dissolve também? Depende, Nicole. Depende muito. Porque assim, problemas psicológicos tendem a se resolver, sim. Né? Agora, problema físico, neurológico, não vai se resolver. Mas aí entra a questão da reencarnação para quem compreende a vida dessa forma. Para quem não compreende, fica muito difícil interpretar a justiça divina, né? A falta dessa chavezinha dificulta muito a compreensão da justiça divina. Porque a gente sabe que não há injustiças do ponto de vista da lei de Deus. Do ponto de vista da lei divina, a gente atrai as situações que a gente precisa, as experiências que a gente precisa passar. E do ponto de vista da epigenética, né, considerando-se esse papo todo de constelação familiar também, né, os excluídos do sistema, né, como a gente nem falou muito nisso, mas indiretamente a gente falou, os excluídos do sistema familiar, eles precisam ser incluídos. Então, às vezes o agressor, ele tá nos mostrando um excluído. Ou a vítima tá mostrando outro excluído, né? Enfim, mas só esse papo dá muito. Olha, Jaque, amei isso que tu falou. Reconheço, aceito, agradeço e sigo. Exatamente, Jaque, né? Mas tu tem bastante conhecimento nessa área também, né? Dentro das constelações. Né? E aí a gente percebe a importância do ensinamento evangélico de honrar pai e mãe. Nesse sentido mais amplo, tá tudo certo. Era o que tínhamos. E a gente entende também a importância da gente reconhecer que cada pessoa é individual e tem sua caminhada na vida, na Terra, né? Quando a gente, mesmo para quem não tem pensamento reencarnacionista, a gente sabe que é espiritualista, né? Que crê que há algo depois da vida além da matéria, a gente sabe que a vida segue de alguma forma.
Nós somos apenas instrumento para que a vida chegue, se manifeste e continue. E quem não teve a possibilidade de ter filhos, vai ser instrumento da vida em outras áreas. Quando faz produções, quando produz, quando é útil, né? Nós podemos ser instrumentos, estarmos a serviço da vida o tempo todo. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nós estamos na Terra a serviço de forças superiores que comandam a vida aqui, de forças que nos pedem que a vida vá para frente, que o progresso chegue, que a evolução se faça. Está nas nossas mãos estarmos a serviço de uma forma mais leve, porque quando a gente está de uma forma pesada, mesmo assim a gente também está a serviço. Mas quando está pesado, a gente não está ocupando o nosso lugar, né? E isso a gente pode uma hora conversar só sobre isso, sobre ocupar o nosso lugar, né? O lugar que me cabe no mundo, na família, no trabalho, né? Se eu tenho pensamento, se eu compreendo que eu sou um espírito imortal, eu posso ter essas duas vertentes. A reencarnacionista, que compreende a justiça divina de um jeito amplo, ou a que espera a justiça e entende a justiça de uma outra forma. Mas é fato que todo mundo que tem o viés espiritualista tem a justiça divina como presente, como ela se manifesta. E eu tenho muita dificuldade de dissociar justiça divina de reencarnação. Não consigo ver de outra forma, né? Mas respeito profundamente quem veja de outras maneiras, né? Respeito profundamente. A gente tem que entender exatamente isso, que os movimentos que a gente precisa fazer são de ir para frente, deixar as críticas, deixar os julgamentos, deixar de querer. Ó, Marcinha, eu aprendi muito contigo esse respeito de ocupar o meu lugar e ainda preciso aprender. A gente vai conversar só outra hora só sobre ocupar o nosso lugar, né? Mas para isso, quem tá ouvindo já podia pensar qual é o meu lugar, né? Meu lugar como filha, o meu lugar como mulher de alguém, companheira, né? Enfim, o meu lugar como mãe, o meu lugar como, de repente, sobrinha, como irmã, como tia, como avó, né? O meu lugar como cuidador de criança, né? Porque às vezes eu tô no lugar de cuidador, não sou a mãe, não sou o pai, mas estou responsável por aquela criança. Eu respeito aquelas que deram a vida para essa criança, porque o respeito é uma coisa ampla e precisa ser estendido, né? Precisa ser enxergado de outro jeito. Vamos pensar sobre isso, que a gente pode conversar só sobre as posições que a gente ocupa, as posições que a gente ocupa dentro do trabalho, dentro dos lugares que a gente chega, né? Se eu sou funcionária, se eu sou chefe, como é que eu me posiciono? E quais são os movimentos que eu estou fazendo, né? Que a gente possa hoje pensar em fazer esse movimento de gratidão em direção àqueles que deram origem à nossa vida, né? E também de desobediência. Que gratidão quando eu sou... Sabe que tem um filme muito legal, que é um filme infantil, não sei se vocês já viram, que é o Nanny McPhee, é uma babá encantada. É muito interessante, porque tem uma frase dela que ela diz assim: quando precisam de mim, mas não me querem, eu fico. Quando me querem, mas não precisam mais de mim, então eu posso ir. Que é exatamente esse movimento, né?
de muitas vezes a gente tá no movimento de crítica, julgamento, pena, piedade, né? Sem perceber a grandeza dos nossos genitores, né? E aí a gente não pode ir, né? A gente está preso ainda a eles de um jeito que não é saudável. Agora, quando eu honro, eu ganho a liberdade. Quando eu sou grata, eu cresço, porque daí eu não tô mais querendo nada de ninguém. Eu posso ir para frente, né? Que Jesus nos ajude a gente a conseguir enxergar a nossa realidade, a nossa função, ser grato a tudo que passou e seguir em frente, tá bom?